Né? Uma lei de trás para frente. Né? É o laudo, data, assina, rubrica, tudo aquilo que está previsto no 007/2003. Então, os quesitos são isso, né? São perguntas que são feitas para tentar esclarecer os fatos ou problemas que são associados ao que está sendo examinado. Tá? Não sei o quanto vocês já sabem, já viram isso. Ao redigir os quesitos, porque você pode atuar como assistente técnico ajudando a parte, né, e o advogado da parte a formular o quesito. Tá? Então você pode contribuir formulando quesitos. Então, novamente, o caso específico, a natureza do quesito que você quer perguntar, não se pergunta qualquer coisa. Quando se pergunta qualquer coisa, gente, o perito diz, olha, nada declarado. O perito passa para frente. O perito só responde aquilo que é matéria pericial. Se você encher de quesitos o processo, o perito simplesmente não vai responder, ele não tem obrigação nenhuma de responder quesito que não tem a ver com o objeto da prática pericial. Isso é muito comum, poderia mostrar para vocês alguns exemplos. A impessoalidade, é tudo formal, tá? No campo processual, no campo jurídico, é tudo formal. Não pode ficar viajando muito na maionese, não. Então, um exemplo aqui na área civil, ó, abuso. Ó. O assunto é abuso. Tá vendo? Como é que eu faço o documento? Ó, conteúdo confidencial, tá vendo? Carimbado. Nossa, carimbado. Por que o confidencial, né, gente? Aí vem uma discussão que foi pautada desde a fala da professora Ângela, né? Tem 4 aspectos importantes no mundo ético da relação entre a psicologia e o direito. A noção de isenção, a noção de imparcialidade, sigilo e confidencialidade. Ser isento é estar numa distância metodológica razoável para fazer o juízo crítico. Ser imparcial é responder não às partes, mas ao juiz. Tá? Sigilo é o segredo que você estabelece com a parte, a quem só a parte cabe, né, determinar a sua abertura, exceto naquelas previsões do Código de Ética, né, decisão judicial ou imperativo categórico moral do psicólogo. Tá? E o 4º aspecto é confidencialidade. Significa o quê? Especialmente na área civil, várias pessoas vão manusear esse processo. Advogado, juiz, mas pessoas envolvidas. Confidencialidade é mais amplo do que sigilo. O sigilo é entre eu e meu cliente. A confidencialidade é entre eu e as pessoas envolvidas com o cliente e só ela diz respeito. Não é qualquer pessoa. Então, quando se fala que um processo está em segredo de justiça, é porque ele é confidencial. Ou seja, algumas pessoas têm acesso àquele processo, mas são as pessoas necessárias para ter acesso ao processo. Seria mais ou menos que o prontuário no hospital, né? Quem tem acesso ao prontuário? Qualquer um que chega lá, eu quero um prontuário? Não. Somente as pessoas que vão ajudar o paciente. Essa é a noção de confidencialidade. Então, em documentos no campo pericial, nós usamos a expressão confidencial para declarar que o documento sai de mim, mas os envolvidos são os envolvidos direto com o assunto, não é qualquer pessoa. Então usa a expressão confidencial. Então aqui dá um exemplo, tem um solicitante e tal. Eu tentei apagar o que deu aqui, né? Não sei se eu consegui, mas exemplo real, o assunto está aqui, descreve a demanda, lembra o modelo de laudo? O modelo de laudo é esse, ó. Tá? Aí vem os procedimentos, ó, percebam? Olha quantos procedimentos vocês podem fazer, ó. Muita entrevista. Na área civil é muito comum muita entrevista, né? Porque na área civil a perícia psicológica ela tem maior quantidade de sessões, tá? Dos campos do direito, a civil é que você exige em geral mais sessões de trabalho. Tá? Você faz a análise, perceba que as referências estão sempre presentes. Tá? Você faz a análise, você responde aos quesitos, olha, pode ser muito objetivo. Não fica inventando, enrolando, né, viajando na maionese, na hora de encher linguiça. A objetividade é muito importante no laudo. Né, e você conclui. Olha a frase. Quem vai sentenciar é o juiz. Ele está dizendo quais são os indícios que ele... graves, né? Quais são os indícios que o psicólogo concluiu. Né? Data, assina, tal, rubrica as páginas, isso que a gente viu aqui agora. Ok? O modelo de laudo é esse, basicamente, no campo civil. Tá? Isso também vale para a área do trabalho. Né? E na área crime tem pequenas diferenças nos modelos por aí. Tá? Então, ó, no final você pode elencar todas as referências que você usou. É muito importante porque um laudo, gente, é um documento mostrado de investigação científica. Se tem um documento psicológico que mais se aproxima de um relato científico, é o laudo. Os outros não tanto, mas o laudo é que mais se aproxima de uma investigação científica. Por isso é uma distinção muito importante do laudo dos outros.
Teve um exemplo que é muito interessante. Eu sou psicólogo, trabalho na delegacia de polícia, né? O delegado me pede para eu atender uma vítima de violência, lá, com o seu respectivo cuidador. Aí eu vou lá, atendo, acolho, né, faço um atendimento, gero um relatório. Aquele relatório vai para o inquérito policial. O nome desse documento é relatório, nunca poderia ser laudo, porque eu não estou fazendo diagnóstico. É por isso que a resolução induz a erro. Porque esse reporting, que é a expressão inglesa para relatório, reporting, assim, é como você relata, como você percebe aquilo que é objeto fenomênico, né? Você está diante de objeto fenomênico, você faz uma avaliação, descreve, relata. O relatório tem sempre esse aspecto descritivo narrativo. O relatório tem muito a ver com o tempo. O que aconteceu, como você percebeu o que aconteceu. Então, o relatório tem essa característica, mas o laudo não. O laudo é o fato, suas consequências e os nexos que você identificou como indícios, confronta teoricamente e conclui. O laudo tem outra característica, ele é chamado de documento descritivo demonstrativo. Infelizmente, a nossa resolução não deixa claras essas distinções, o que faz com que os psicólogos confundam o relatório com o laudo, mas são documentos absolutamente distintos em termos de conceito, natureza, método e forma, né, estrutura formal de apresentação. Tá? Por último, não estão cansados, pessoal? O último assunto é o raciocínio. Né? A base mais importante, metodologicamente falando, o aspecto mais importante da perícia é o chamado desenvolvimento do raciocínio clínico, que é a base operacional do diagnóstico, certo? Que é comum a toda a perícia. Como é que se faz isso? Vamos lá. Oi? Mas é por aí. Então, o raciocínio clínico, ele muitas vezes é invisível para os psicólogos. Ele não sabe o que está fazendo. Talvez ele não saiba denominar. Ele faz, mas ele não sabe exatamente denominar que o que ele está fazendo é raciocínio clínico. A discussão da instrução, por exemplo, a instrução psicológica é você procurar elementos teóricos que dê sustentação à sua estratégia clínica, que é o raciocínio clínico per si. O que é o raciocínio clínico, gente? A estratégia utilizada de investigação, ela é científica. Você está diante do objeto, você faz uma aproximação metodológica sucessiva, busca os recursos necessários, você usa uma estratégia. E essa estratégia nós chamamos de raciocínio clínico. Ela é a operação do diagnóstico. O diagnóstico é a forma operacional em que o raciocínio clínico se insere. O raciocínio clínico é o modus operandi do diagnóstico. Então, quando eu realizo uma perícia, eu, na verdade, desenvolvo uma estratégia clínica para concluir, para diagnosticar sobre o fato examinado. É isso. Isso serve tanto para o âmbito da avaliação como para o tratamento. Todos os tratamentos psicológicos também têm estratégias, tem raciocínios clínicos envolvidos. A questão é se os psicólogos estão sabendo quais são. Como é que a gente faz isso? O raciocínio clínico é um conhecimento e um juízo declarado. No campo pericial, você desenvolver um raciocínio clínico sobre fato e consequência indica que você está desenvolvendo um conhecimento ou confirmando sobre, obviamente, as condições psicológicas das pessoas. E você, ao desenvolver esse conhecimento, você vai emitir um juízo sobre esse conhecimento que você conheceu. Esse conhecimento que você construiu, vai ser emitido um juízo, que é o termo que a gente usa na perícia. A perícia é a emissão de um juízo declarado, por escrito, que é o conhecimento que você obteve a partir de um raciocínio clínico, que conclui sobre uma questão de diagnóstico. Premissas do raciocínio clínico: interpretar fenômenos, que exige sempre conhecimento científico, é um esforço intelectual. Então você não faz raciocínio clínico sem se esforçar intelectualmente para desenvolver uma estratégia relativamente lógica, inteligível, de chegar à conclusão sobre o fato. Eles são influenciados pela natureza ou pelo contexto da avaliação psicológica. Então, dependendo do tipo de avaliação, do contexto de avaliação, os raciocínios não serão idênticos, obviamente. Então, raciocinar clinicamente para pensar a presunção do assédio moral e suas consequências é diferente de pensar, obviamente, um déficit cognitivo no processo demencial. São contextos diferentes que exigirão raciocínios clínicos particulares, mas todos serão raciocínios clínicos. O pressuposto é sempre lógico-científico, embora a maior parte seja intuitivo. Quando você começa o processo terápico, você não vai intuindo, levantando hipóteses, mas tudo que você vai fazer em direção à escolha estratégica do melhor tratamento, do melhor procedimento de avaliação, ele é lógico. Ele passa a ser lógico a partir do momento que vira um raciocínio clínico. O objetivo é sempre chegar ao diagnóstico,
não é a certeza, mas é a probabilidade, né? O diagnóstico é sempre aquilo que é o mais provável. Então, eu ouço algumas vezes, a gente não quer fazer um diagnóstico fechado. Não existe diagnóstico fechado. Diagnóstico é o mais provável. O que você chama aquilo que é o menos provável que você sabe, você chama de hipótese diagnóstica. Mas se chamou de diagnóstico, sempre será o mais provável. Acho até um pouco redundante falar, diagnóstico fechado. Não existe diagnóstico fechado. Diagnóstico é uma conclusão daquilo que é o mais possível, né? Claro que sempre depende do recurso, do tempo, a complexidade do próprio processo de avaliação. Nem sempre aquele que elabora o raciocínio clínico tem certeza do que está fazendo. Vai passar por um processo de idas e vindas, qual a melhor estratégia, será que eu estou usando a melhor estratégia, será que eu estou usando o melhor procedimento, se ele capta melhor indício. Você vai ter dúvidas, especialmente se a perícia envolver presunção de risco, né? Risco para criança, violência, assediamentos e coisas do tipo. E a última premissa, uma das mais importantes, gente, é que todo raciocínio clínico na perícia psicológica envolve a busca da investigação do nexo de causalidade. Que é outra palavrinha técnica importante, mas necessária para pensar a perícia psicológica. Não existe perícia psicológica em qualquer campo ou ramo do direito em que você não busque o nexo de causalidade. Essa expressão é muito comum no processo pericial. Por isso que o processo pericial, porque tem um nexo de causalidade, relação entre evento passado e evento presente e suas possíveis consequências, ela necessita do diagnóstico, né? Por esta razão pura e simples. E o que é o nexo de causalidade? Está aí o vínculo entre a instalação e desenvolvimento de um quadro clínico e eventos traumáticos antecedentes a ele associados. Você precisa investigar isso. Né? É uma condição necessária para o diagnóstico e o prognóstico, especialmente se a condição for de dano. Se é de dano, como a gente diz, né, metaforicamente, se é dano quebrou, né? A condição pregressa dificilmente retornará a uma condição anterior. Se é dano quebrou, então tem consequências importantes para o indivíduo, é chamado dano pessoal. E aí, gente, palavrinhas que vão aparecer no jargão pericial, eu não vou ter tempo para detalhar com vocês, mas tudo aquilo que aparece no campo pericial são 4 palavrinhas importantes: a noção de capacidade, a noção de habilidade, a noção de funcionalidade e a relação entre capacidade e incapacidade. Nem sempre eu percebo que nós sabemos definir, né? Embora a gente use essas expressões, nem sempre a gente saiba definir no campo da avaliação. E no campo pericial você precisa definir. Se você está avaliando capacidade para fins de tutela jurídica, ou seja, alguém que está presumivelmente com deficiência mental, estamos diante de capacidade, porque estamos falando de uma condição neurofuncional. Mas se a gente está num outro campo, estamos falando de uma pessoa sem presunção psicopatológica, mas que sofreu um determinado dano, pelo menos presumivelmente, que não tem repercussões psicopatológicas, mas tem constrangimentos importantes, nós não estamos falando mais de capacidade. No campo ainda da capacidade civil, né? No campo penal, a noção de imputabilidade, né? Cometeu o crime porque sabia que estava fazendo ou não sabia o que estava fazendo? Capacidade. Né? A noção de capacidade, inclusive, no direito é muito associada à personalidade. Né? No mundo jurídico, personalidade é você nasceu, respirou, adquiriu personalidade. Porque você adquiriu capacidade, na verdade. Personalidade no sentido jurídico agora. Nasceu, respirou, tem cérebro, funciona. E a noção de funcionalidade, que é mais nova no campo da psicologia, mas que os psicólogos precisam trabalhar isso no campo pericial, especialmente na perícia no âmbito trabalhista. Sugestões, então, se for trabalhar com capacidade, tentar a codificação pertinente, CID, DSM, né, 5 agora. Se for trabalhar com habilidades, trabalhar e relacionadas a desempenho, sempre associar com as técnicas de exame psicológico. Se for trabalhar com funcionalidade ou restrições funcionais, trabalhar com a CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade. Sugestões para quem trabalha no campo pericial. Então, para terminar um exemplo, vamos lá, vamos pegar um exemplo de violência infantil. Então, eu tenho no campo civil, olha, houve violência infantil e a pergunta do contexto jurídico é: esta violência produziu, para o psicólogo, seria o quê? Um constrangimento suficiente a ponto de desenvolver consequências psicológicas importantes ou clinicamente importantes? Essa é a pergunta para o psicólogo. O juiz quer saber, porque alguém vai ter que reparar.
deverá haver a reparação. Tá? Então, na perícia psicológica, nós estaremos sempre verificando as condições psicológicas da vítima e dos envolvidos possíveis. Né? Isso no campo pericial é muito importante. Quem faz perícia no âmbito civil, gente, às vezes avalia a terceira geração inteira. Até porque quem trabalha com psicologia neste campo sabe que determinados eventos familiares, eles se repetem por gerações, né? Especialmente no campo do abuso. O perfil do abusador e o perfil do abusado, ele se repete por gerações numa família inteira, como se fosse um segredo de família. Quem trabalha na área sistêmica sabe disso melhor do que eu. Tá? Então você tem que determinar as consequências psicológicas resultantes. Tem ou não tem determinações psicológicas importantes? Tem que responder. Porque se está lá, tem ou não tem? Quais? Incapacita para, restringe habilidades para, você tem que ser respondendo. Então você precisa dominar os conceitos, o léxico da área, né? Então, quais são os efeitos? E daí, dá para ser feliz? Não dá? Continua a vida? Precisa de tratamento? Repercute no quê? E daí? O que você pode, indícios você tem sobre isso? E por fim, eventualmente, né, dependendo do caso da gravidade, é possível indicar uma forma de intervenção? Por exemplo, quem trabalha no SUAS, deve ter gente que trabalha aqui na área das políticas públicas, que não trabalha com laudo também, né? A gente trabalha com relatório, que não realiza diagnóstico. Trabalha com relatório, não trabalha com laudo, ele não realiza diagnóstico, né? Quem trabalha no SUAS sabe disso melhor do que eu. Neste campo, você tem que ser rápido às vezes. Está diante de uma condição de risco familiar, especialmente de menor, né, de criança, e você precisa, no seu relatório, dizer assim, Ministério Público, haja, Conselho Tutelar, exerça a sua função. Porque no relatório você permite fazer isso com mais tranquilidade. Porque o relatório serve para encaminhar o processo. É muito específico isso no relatório psicológico. Vamos fazer um exemplo para terminar então? Vamos lá. Vou pegar o raciocínio clínico agora na sua forma pura, tá? Vítima, criança, vamos lá, situação traumática, violência. Vamos lá. Existe relação entre uma coisa e outra? Os sintomas que você verificou no atendimento da criança têm relação com a situação relatada ou inferida? Tem relação ou não tem? Ó, confirma, perito? Não sei. E se você não conseguir identificar a tal da situação traumática, ou não houver juízo suficiente sobre isso, e aí? Tem sintoma? Tem sintoma, mas não há fato, não tem valor jurídico. Não importa o quanto a pessoa sofre. Perceberam a diferença agora? Na perícia, você tem que saber lidar com relações entre coisas. O pensamento do raciocínio clínico pericial é muito específico, é uma estratégia muito especializada. Não tem valor jurídico, porque outras experiências poderiam suscitar sintomas dessa ordem. Não tem valor jurídico, tem valor psicológico, perceba? Eu não respondo ao direito, eu tenho a minha matéria, eu vou responder ao direito aquilo que é possível. Mas vamos lá, a situação traumática, mas não é verificada a relação com o sintoma. Eu consigo identificar que há as duas coisas, mas não consigo identificar a relação. E daí? Tem sintoma? Eu não posso confirmar. Perceberam? São várias estratégias. É o mesmo raciocínio pensando de vários pontos de vista. E se os sintomas forem decorrentes de outro problema? Ó, muito comum na disputa judicial com criança, né? Aquilo que parecia ser o problema principal não é. O processo é que constrói os problemas. A criança vai piorando no processo judicial. E aí você vai descobrir que aqueles sintomas, na verdade, eram só uma leve expressão do que aquilo que vai acontecer no mundo judicial, especialmente quando é disputa de criança. E aí, confirma? Entenderam a ideia agora? Quando você começa a raciocinar clinicamente, você tem que pensar a relação entre os eventos. E isso você tem que fazer o tempo inteiro. É isso, para brincar um pouco. Oi, boa tarde. Prazer, eu sou Luciana, sou conselheira aqui do CRB, também trabalho no Tribunal de Justiça do Paraná. E colaboro na comissão de ética aqui, então a gente tem, aqui temos nos deparado com várias dessas questões que você abordou hoje, né? Uma delas que eu acho bem bacana, se você puder fazer alguma reflexão, é a questão do assistente técnico, na verdade do psicoterapeuta como assistente técnico. Né? A gente tem visto que... Psicoterapeuta da parte? Isso. Então, a resolução 08, né, diz que não. O próprio Código de Ética também tem, né, bem claro em relação a isso.
Mas a gente tem visto situações, pelo menos aqui no Paraná, em que a justiça comum, os juízes não estão reconhecendo dessa forma. Inclusive, a gente, vou citar assim, né, genericamente, trata-se de uma mera resolução, né, acho até interessante que ele conheça bem a criança, argumentações nesse sentido, assim. E dentro da própria categoria também, até por essa resolução ser de 2010, e às vezes antes de 2010, muitos profissionais tinham essa prática, né, atuavam dessa forma. Se você pudesse tecer algumas considerações a respeito dessa relação, assim, e a tua opinião até sobre isso. Eu acho que você nem fez uma pergunta, você já respondeu, né? Acho que as pessoas têm essa dimensão, eu acho que já está mais claro hoje o papel dos assistentes técnicos. Lembra, isso é o que a psicologia tem determinado a partir do Código de Ética, a partir da resolução sobre isso, né, 2010. Se as pessoas estão sabendo mais ou menos isso, a gente já sabe que isso não é tão... esse horizonte não é igual para todos, né? Agora, é muito comum lá na universidade, por exemplo, a gente receber pessoas que nos pedem indicação, né? Ou vem pedir que a gente faça. E às vezes a gente sabe que o perito, por exemplo, é ex-aluno. Não teria nenhum problema atuar com assistente técnico sendo um ex-aluno perito, teria? Em tese não, mas vale a pena? Porque perceba assim, a discussão da ética tem a ver com duas palavrinhas importantes. Posso? Posso. Devo? Não. A questão ética tem uma questão de bom senso atrás, né? Então, assim, o fato de eu ter legislação é uma coisa, tá, gente? Mas tem coisa que está fora da legislação, tá? Que a gente tem que lidar sempre com bom senso do ponto de vista de compromisso ético. O compromisso ético nos dá duas palavrinhas importantes. Posso? Posso. Devo? São duas perguntas. Quando você tiver dúvida, faça duas perguntas para você. Posso? Pode. Você pode, né, ser psicoterapeuta, professor. Pode. Deve? Melhor não. E percebe, essa resposta não está no código de ética dessa maneira como eu estou afirmando para vocês. Só que isso tem a ver com o seu bom senso, avalia as repercussões do ato, avalia as consequências, avalia as questões morais que podem estar envolvidas. É isso. Então nem tudo está respondido, mas se eu sempre fizer essa pergunta para mim mesmo, eu acho que fica mais fácil às vezes responder nessa situação. Eu já recebi por e-mail, nem sou do conselho, assim, né, mas recebo por e-mail de vez em quando eu vou em consulta. Meu paciente falou em terapia que vai se suicidar. Conto para a família ou não conto? Você vai responder que ele conta ou não conta? Eu vou dizer, olha, vamos lá. Sabe aquela coisinha chamada sigilo lá? Tá, como é que você quebra sigilo? Lê lá no Código de Ética quais são as duas possibilidades. Não está no campo jurídico, então você não está sob determinação judicial. A única determinação que você está é imperativo moral categórico, né? Que é a expressão que a gente usa no Código de Ética para definir a consciência pessoal. E é kantiano isso, é filosófico, né? Quem decide é você, meu caro. Qual a extensão e prejuízo da sua decisão? Posso? Pode. Quebrar qualquer sigilo. Devo? Depende. Então, é sempre essa questão de bom senso que tem ouvido. Eu acho que quem trabalha na orientação e fiscalização é sempre lidar um pouco em si. As questões que têm a ver com a legislação, conhecimento legal, mas nem tudo está na legislação. Tem que responder com bom senso profissional mesmo. Tem jeito. Oi, Roberto. É Elza, de Cascavel. Nós estamos, na nossa região, enfrentando, como em qualquer outra região por aqui, ou talvez no Brasil, a questão do concurso público, do que nós estávamos discutindo ontem com a nossa amiga. Então, assim, lá tem tido muitos pedidos para que nós apliquemos os testes para advogados, são os advogados que solicitam o trabalho, dos testes que o candidato reprovou, para que então eles possam acrescentar no processo. Então, mesmo a gente respondendo que não pode, que então, na sequência, o juiz vai fazer esse pedido e que então será reaplicado. Novamente vinham os pedidos insistentemente. Então, dentro dessa ideia de perícia,
se nós podemos aplicar esses testes, né, antes do juiz solicitar, e colocar para ele que naquele momento o candidato não apresenta nenhum indicativo, né, que o possa desabonar em relação ao que está no edital, para que então o juiz possa dar continuidade ao processo, pedindo que a banca refaça. O juiz pode aceitar aquilo como não solicitando da banca, porque então ele, a partir do que você fez ali, dizendo, né, que ele está bem, então, enfim, né, ou solicitar novamente da banca. O que os juízes mais estão fazendo é solicitando essa parte, e então a gente fazendo isso, ele já dá o parecer dele. Enfim, os erros da banca foram gravíssimos e muito, como já foi falado ontem, no Paraná todo, né, de um determinado concurso que teve aí. E assim, aquele erro que teve lá, que ele fez no instrumento, não é nenhuma vírgula do que ocorreu em todo o concurso. Então essa é a minha primeira pergunta. A segunda situação é assim, no outro concurso do nível federal, o juiz já deu o parecer dele, de todo aquilo que a gente relatou. Também houve erros da parte da banca, não sei se eu posso falar o nome da banca, mas a banca que faz os concursos federais, né? Para quem trabalha na área já sabe qual é a banca. Então são testes psicológicos que só ela tem, né? Os outros psicólogos que não são da banca não têm acesso. Então, diante disso, está ali, não está colocando todo o direito do candidato. Então a gente também não tem acesso, a gente não viu e houve erros ali. Então o juiz já deu o parecer positivo, né, para o candidato. Eu acho que isso é uma vitória para nós e para o candidato, porque conseguimos colocar para a banca, e a partir desse trabalho que o juiz fez, desse processo, vai ficar claro que mesmo sendo aquela banca que organiza esses testes, mas todos nós precisamos, e o candidato precisa ter uma visão do instrumento. Então, o juiz pediu assim, para que o candidato, antes de tudo, para ele dar o parecer finalzinho lá, que fosse até a psiquiatra. E daí, junto com a psiquiatra, esse candidato deveria levar a psicóloga que fez o laudo, o recurso administrativo. Ainda não foi possível fazer esse encontro porque foi desmarcado na semana passada. Aonde o psiquiatra vai entrar nisso? Vamos lá, Elza, né? Não sei se consigo te responder tudo. Vamos por partes. Primeiro, para você ver um objetivo. Eu acho que a doutora Adriane Machado se referiu isso na fala dela. Todo concurso público tem a etapa recursal, que é administrativa. Né? Então, essa é uma área, né, que tem aquela quantidade de tempo, né, dias, 72 horas, a maior parte das vezes, né, 48, 72, né? Então, esse é um período que os candidatos ficam desesperados atrás de advogado e atrás de especialista, psicólogo, né? Tanto para ajudá-lo na fase recursal, quanto já pensando na fase processual. E aí os advogados, infelizmente, orientam os seus... Porque eles têm que dar trabalho para o pessoal, né? Tem que justificar os honorários deles também, né? Mas assim, pessoal, procura aí um psicólogo que faça uma avaliação alternativa, que diz que está tudo bem contigo, né? Bem rapidinho, né? Baratinho de preferência, né? Aí vários psicólogos caem nesse engodo de oferecer, e ele oferece um documento, né? Oferece um informe psicológico no período administrativo, porque ele já quer, como diz o advogado, antecipar a fase processual, né, para o juiz já ter o material mais visual.
A Adriana já salientou, nada disso vale. Então não caia nessa espanhol. Né? O advogado dá um trabalho, menino, eu acho, para candidato porque está querendo ganhar, então faz qualquer negócio para cumprir o que o advogado diz. Isso é muito comum na faculdade aparecer, candidatos atrás de gente para fazer, né, que a gente já tem. Porque eles vão na internet, aí vê o nome, né? Eles falam, daqui, então vamos lá. Então, tem sites que dizem quem são os peritos. Teve uma época que eu fiz a parte de recursório administrativo, mas não faço mais. Né? Não faço mais, porque tem várias razões éticas para não fazer mais. Mas então é isso, primeira parte. Fase recursal está escrito no edital que deve ser feito. Então, o psicólogo acompanha de jeito tal. Isso é uma coisa. Então, não deve-se produzir nada como vantagem pré-processual, porque isso não vale. Isso não vale, é só uma bobagem que é feita. A segunda coisa que você está falando é sobre acesso aos testes, né? Sim, só que daí, mas como pode o juiz, né, enfim, solicitar que a gente faça esse trabalho de perícia e ele aceita, e daí a partir só daquilo que a gente fez, ele já dá o parecer dele como positivo. Então, assim, para o juiz determinar a perícia já há processo, então é outra coisa, né? Se ele perdeu na fase recursal, ele entra faz o ajuizamento disso, então é uma fase processual e a jurídica, né, administrativa a mais. E no campo jurídico acontece de tudo. Né? O juiz pode pedir essas provas, aí vem as partes contra argumentos, e vem o devido processo legal. As coisas acontecem, vai acontecer de tudo, pedir os materiais, pedir que avaliem as coisas no processo, aí vem um pouco de tudo. Aí são várias as possibilidades que tem para acontecer. Não, né? mas o próprio juiz pedir para que faça isso antes de fazer. Não, isso não pode, isso entra dentro do processo. Eu vou fazer 3 perguntas seguidas online e aí você vê como cabe. E depois eu passo para a colega aqui. Uma colega de Pato Branco, Mayra Grace Canestraro, comenta primeiro, em um acontecimento recente onde o juiz, acatando o laudo pericial da equipe do presídio, liberou o cliente esquizofrênico e este voltou a delinquir. Em entrevista à imprensa, o psiquiatra forense defende que o perito máximo é o juiz. Isso, na sua opinião, acaba desvalorizando o laudo pericial do psicólogo? A outra questão veio do Estéreos, de Londrina. Em relação ao tipo de documento que o perito deve emitir, fiquei em dúvida em relação a um aspecto. Quando o perito precisa responder a quesitos, isso não caracteriza que o documento correto a ser emitido é o parecer e não o laudo, de acordo com a Resolução 7 de 2003. Luiz Antônio Mariotto Neto, de Cascavel, conselheiro, deve estar acompanhando lá da série. Luiz Antônio Mariotto. Gostaria de saber qual a opinião do palestrante sobre as solicitações de perícia e não relatório de acompanhamento encaminhadas aos profissionais que atuam em políticas públicas, âmbito do Poder Executivo, como saúde e assistência social, inquirindo sobre casos atendidos por esses serviços. Perito como juiz, perito máximo juiz, talvez uma frase de aspas para dizer que decide o juiz, né? Nesse sentido, né? Perito é perito, né? O juiz não sabe daquele assunto, nem da sua competência, né? Você pode, inclusive, arguir contra a competência do juiz. O juiz não opina sobre matéria que não é sua especialidade. Ele sempre vai pedir ad-hoc para isso ou peritos oficiais. Isso sempre existe no campo judicial. O juiz não vai se envolver com isso. O juiz decide. Ele decide com base na prova que ele tem. Então, se a prova é a favor ou contra a saída, a progressão da pena, etc., obviamente, quando o juiz decide, tem as consequências disso em sociedade. Aí são outras coisas. Quem pode ser responsável por essas decisões? Mas, uma vez sentenciado, a partir de prova pericial de peritos, psiquiatras, no caso penal, né? Psiquiatras e psicólogos. Então, acho que, bem entre aspas, isso, né? É mais no sentido metafórico de quem decide o juiz. A segunda coisa, se o tipo de documento que o perito deve emitir ficou em dúvida, se pode ser laudo, parecer, etc., em função da resolução 07. Não, sempre será laudo, tá? Isso não é somente do ponto de vista psicológico, mas é do ponto de vista médico e do ponto de vista processual. Tá? A linguagem que o juízo, né, aceita
para a construção de prova é laudo, não é outro. O termo parecer só deve ser usado quando você está na função de assistente técnico, então isso não pode ser confundido. A resolução, na verdade, traz vários problemas em relação à confusão entre laudo, relatório e laudo parecer. Por exemplo, existem pelo menos 3 tipos de pareceres. A resolução fala em um, como se ele resultasse em todos. Tá? Então, quando a resolução diz que o parecer, você está diante de um fato, problema, aí você emitir uma opinião, um juízo declarado sobre aquele problema, ou seja, sem precisar de interação clínica com ninguém, mas apenas sobre o fato em si, isso é o parecer técnico, que qualquer um de nós pode fazer em matéria de psicologia quando tem, né, uma dúvida específica. Eu já respondi, já fiz parecer para conselho. O conselho tem uma dúvida, que é do campo profissional psicológico, chama um especialista para parecer elaborar um parecer técnico. Agora, eu também já fiz parecer na função de psicólogo ativo, um psicólogo processado pelo Conselho, por exemplo, na nossa casa aqui, o Conselho Regional, então, em que determinado psicólogo sob suspeita, né, infração ética tal, tem a possibilidade de chamar um outro psicólogo, especialista na matéria, para elaborar parecer, e aí já não é mais aquele parecer técnico, mas é um parecer específico sobre aquele assunto, outro tipo de parecer. Tem parecer psicológico que tem até função de diagnóstico. Eu estava dando um exemplo aqui há pouco ao lado. Por exemplo, uma pessoa que se sente constrangida pelo nome que tem, depois dos 18 anos ele pode pedir mudança do nome. Tá? E o juiz vai pedir a um psicólogo que emita parecer sobre esse assunto, se o nome realmente constrange, tem efeitos ou consequências importantes. Deve estudar e desenvolver o parecer. Não é óbvio, é parecer também. Então, o parecer ele tem várias características, não dá tempo para a gente especificar todas, mas esses documentos, a resolução, ela não trata com a devida distinção técnica de cada desses documentos. Ele tem repercussão na prática profissional. Até acho que por isso a resolução tem mais atrapalhado hoje os psicólogos do que ajudado. Ela ajudou um período em que a gente não tinha um marco. Mas a gente já cresceu, a gente já entrou em vários lugares, a gente já consolidou várias práticas profissionais, a gente já sabe mais distinguir esse material, a resolução ainda traz muito problema. Né? E a última, aqui, solicitação de perícia e não relatório de acompanhamento. Quem trabalha com políticas públicas. Eu tinha rapidamente sinalizado que essa dúvida que aparece bastante, quem trabalha em CRAS, né, quem trabalha em PAEFs e tal. O trabalho desses psicólogos, que é muito importante, porque a formação do psicólogo não ajuda os psicólogos a entrarem na esfera pública, em geral, né, porque ele vai lá e tem que reproduzir um mundo privado. Tá? Então, quando ele vai para a esfera pública, ele vai ter que lidar com risco social, né? Vai lidar com uma série de outros aspectos. Tem um psicólogo que me pergunta, mas eu preciso ir até lá, né? Ele acha que ele vai fazer, ele vai trabalhar na ciência social ficando em gabinete parado, recebendo gente, naquele modelo ambulatorial clássico. Isso não é o trabalho dele lá. E aí, também está escrito lá na integralidade que ele tem que se relacionar com a assistência social, tem que se relacionar com os protagonistas da política pública. Ele também não sabe fazer isso. Aí você chama de relatório psicossocial, psicológico, mas aquelas dúvidas são dúvidas técnicas, a gente precisa orientar o conselho que tem feito isso. Né? Então, assim, ele está diante de um determinado fato social, está descrito que ele é uma das pessoas importantes protagonistas para avaliar esse fato social, ele examina à luz da psicologia, dos aspectos psicológicos, descreve, narra, conclui esse aspecto e encaminha. Tá? O Ministério Público pode pedir, o Ministério Público, a gente usa a palavra que ele quiser, ele diz assim, me dá um laudo aí de vocês, mas assim, você não tem que responder do jeito que as outras pessoas pedem, você tem que responder o mais correto. O Ministério Público pede um laudo, o delegado pede um laudo, o juiz pede um laudo. Não, é um relatório. E pode ser apenas um relatório de acompanhamento dessas situações que você fez, né? Como ela bem falou aqui na pergunta. Você pode fazer um relatório de acompanhamento, você pode fazer um relatório técnico, um relatório psicológico da situação de fato. As coisas têm nomes, mas tem nome que tem função de sua especificidade. A gente não pode se confundir por aquele que pede. Eu acho que isso está acontecendo muito na esfera social, porque tem obrigado muitos psicólogos com os concursos, tem crescido muito a área, e a gente precisa, quem sabe, talvez num evento específico, certo? Desenvolver mais essa discussão
de como se constrói a informação psicológica, a documentação psicológica na ciência social. Acho que a gente precisa avançar nisso. Eu queria fazer uma colaboração nessa parte. Boa tarde, quase boa noite. Primeiro, lamentar imensamente por não ter estado desde o início, porque eu não tinha condições. Mas eu sou também conselheira do CRP e coordeno a psicologia social comunitária, onde a gente está regionalizando com profissionais, principalmente que atuam na assistência social. Então, essa tua fala é a fala que a gente está construindo, escrevendo na atualização da resolução. A gente tem um GT aqui, e a gente quer fazer uma interlocução com os CRPs e também no Fórum Nacional de Trabalhadores do SUAS. A gente está discutindo as competências e quais são os instrumentos e o que é o relatório. O que é atendimento para o psicólogo e o que é acompanhamento. A gente tem essa dúvida na categoria. E ela é imensa. E que não passa numa discussão meramente da COF, né? Isso é uma coisa que a gente está construindo e ampliando aqui no Paraná. Que são questões de desafios profissionais dentro de um referencial técnico-científico, que não é um modelo, mas é um referencial científico e que leva uma atuação dentro da área da assistência social. Então, tem psicólogo perguntando se faz visita domiciliar ou não? Existe. Será que eu tenho que fazer visita domiciliar? Será que são questões e que a gente não pode banalizar? Mas, na verdade, compreender esse processo e a sua própria formação para pensar um novo desafio de atuação. Né? E a questão da orientação dos instrumentos é o que faz a prática. Então, assim, eu acho fantástico a gente estar fazendo isso. Nós vamos ter seminários para 2015, 2 interdisciplinares para a gente discutir. Porque o CRES tem uma discussão de que o relatório tem que ser separado. Nós, em Pinhais, estou eu lá falando do meu cantinho, do meu trabalho, a gente faz interdisciplinar. E eu trabalho com alta complexidade, eu tenho todos os processos de acolhimento e eu tenho uma relação direta com o Ministério Público e com o Poder Judiciário e com o Conselho Tutelar. Então, nesse sentido, a gente já está construindo uma outra prática que os próprios conselhos, né, têm, às vezes, ingessam e sendo um relatório de acompanhamento de uma política que ela é de garantia de direitos. Nós já estamos fazendo relatório intersetorial com a saúde mental. E já está virando um instrumento de políticas públicas que vai servir junto com o poder público. A gente tem essa possibilidade tendo o referencial ético e técnico e os instrumentos. Então, sinto muito não ter ouvido, mas nós vamos tentar trazer mais algumas pessoas para a gente realmente potencializar esse debate aqui no Paraná. Obrigada. Boa tarde, sou a Cláudia, bem específico, e é uma curiosidade da sua experiência de trabalho aí, em termos de perícia em trabalho. Você já teve a oportunidade de fazer alguma perícia em algum paciente, né, em alguma vítima de síndrome de burnout? Se sim, qual que é o instrumento que você utilizou para avaliar? Indiretamente, né? Porque um dos casos que eu fiz perícia, na verdade, a demanda principal era a depressão, né, crônica, um estágio avançado, né, com tentativa de suicídio. Então, existia o burnout como unidade. A questão do burnout, a produção científica avançou bastante, tem instrumentos para verificar burnout, né, na literatura disponível, não é um instrumento psicológico chancelado pelo SATEX e tal, mas os instrumentos de verificação de burnout. Mas o que tem de jogo de burnout, assim, o primeiro diagnóstico de burnout é mais simples, porque a codificação clínica do burnout exige que você associe critérios de mais de uma codificação. Né? No CID você estabelece pelo menos 3 critérios, você associa com outros critérios que têm a ver com outra configuração clínica, e em geral o quadro do burnout ele se confunde com o quadro de depressão. Então, existe uma dificuldade técnica, é um lugar muito específico, porque apesar do burnout ser uma doença do trabalho, e a depressão não necessariamente, então significa que o nexo com o trabalho do burnout é mais evidente, porque ele é definido como doença do trabalho. Então, se você encontrá-lo, eu tenho um caso recente que está chegando para mim agora.
Se você encontrar o burnout, significa que você encontrou o principal nexo, o principal vínculo com o trabalho. Porque a depressão pode ser pré-existente ou ela pode ser concorrente ao quadro. Mas o burnout não. Então é difícil identificar o burnout porque ele é dos transtornos o que mais tem vínculo e nexo etiológico com o trabalho. Você encontrar uma doença com a etiologia próxima do trabalho, na configuração, no sistema de configuração do trabalho, é muito difícil. Porque a maior parte dos transtornos mentais, eles são com causas. Né? Eles não são causa direta, mas eles são com causas no processo de investigação pericial. E o burnout não. Ele tem uma relação de fato e consequência direta por definição. Por isso que a busca da instrumentação nem sempre é fácil, porque na verdade não é fácil definir um quadro clínico. Existem instrumentos que verificam o burnout? Existe. Mas não é um instrumento que verifica o burnout quando o quadro clínico não é preciso. Então existe, o pessoal usa muito o Maslach, né? É um instrumento com muitas limitações. Então nós temos limitação instrumental. Né? Não acho que tu não vai encontrar o instrumento para verificar o burnout, tá? Isso não tem. Tá? O que você vai ter que é combinar. Vou dar um exemplo. Se você trabalha instrumentos de bem-estar subjetivos, verificação de bem-estar, instrumentos de verificação de vulnerabilidade e resiliência, que deveriam ser contraproducentes, investigação de estresse crônico, fadiga crônica, né, ou estafa. Então, você vai combinando uma série de procedimentos, inclusive faz o que a gente chama de verificação critério pela depressão, para identificar se é comorbidade ou não é quadro principal. Então você, na verdade, vai fazendo por diferenciação o burnout. O burnout você não tem um instrumento que investiga ele. Boa tarde, Patrícia. Tu dissesse na primeira fala, né, sobre a questão, né, das competências do avaliador. Né? Gostaria que tu falasse em relação ao perito, se são as mesmas. Né? E você também falou, talvez, que vai ter um curso de preparador, né, de perito, né? Mas hoje ainda não tem. Se intitulou, quando eu fiz, era perito e examinador do trânsito, acaba 120 horas ainda, né? Então ele só tinha dentro desse... Então eu acho que deve também ter muitos colegas, né? Quando falar, vai ter aqui, todo mundo vai fazer, já despertou algum interesse. Mas como ainda não saiu o curso, eu gostaria sim de ouvir dos colegas, né, que já estão trabalhando, que sugestões vocês dão para se formar hoje um perito, assim, ou se intitular um perito. Qual é o percurso? Né, ainda não tem essa formação, né, pronta, que a gente vai lá, se inscreve, não sei se as dúvidas dos colegas também, mas eu gostaria de saber assim, que percurso, né, a partir de hoje, se alguém se interessou mais na pesquisa, né, no estudo que tem que ir no longo período, por onde iniciar ou essa capacitação? Então, para você trabalhar com perícia, você tem que conhecer processos judiciais. Então, qual é a melhor maneira de você se formar perito ou conhecer melhor o trabalho pericial? É ter acesso a processos. Você pode fazer em grupos de trabalho, grupos de estudos, existe uma literatura razoável, existem publicações recentes sobre perícia em diversos campos, porque aí também depende do campo, tá? Civil, dentro da civil, a trabalhista é mais homogênea, e pode ser perícia de coisas específicas, por exemplo, a Ana, né? Falou do diagnóstico de burnout, difícil, é muito confuso com estresse crônico, é muito confuso com depressão, então você tem que estudar entidades clínicas, né? E aí tem uma literatura, mesmo que não seja uma literatura pericial, mas são literaturas do campo da psicopata, vamos lá, o livro do Holmes, Psicologia de Transtornos Psicológicos, né? Os livros de psicopatologia, vão ajudar você a entender um pouco melhor isso. E tem uma literatura hoje de produção, não é muita, mas ela vai te ajudar a fazer isso. Agora, a formação do perito, ela depende que você tenha acesso a processo judicial, que você compreenda o processo judicial, ou seja, que você entre, de certa maneira, no mundo jurídico. Comece a entender, aí tem que ter noções de direito, né? Eu vou avaliar a capacidade civil. O que é capacidade civil? Capacidade civil para a tutela. Né? O que é isso? O nexo técnico e epidemiológico na área do trabalho. O que é isso? Então você vai começar a lidar com alguns conceitos que elas estão nessa relação entre a psicologia e o direito. Então você vai ter que se aproximar da psicologia com o direito. E aí tem coisas na psicologia jurídica, tem coisas na avaliação psicológica, tem coisas na psicopata. Essa aproximação é sucessiva. Tá?
Agora, eu acho que a fonte principal é o processo, tem que ser acesso ao processo. Você tem que folhear o processo e perceber onde é que entra a perícia psicológica dentro das provas em que faz com que o juiz decida lá adiante e tal. Isso é legal. Se você começa a participar, por exemplo, de comissões de ética de conselho, né, quem trabalha com estudar infrações éticas é o meio caminho para entender a perícia, porque o processo ético, na verdade, tem muitos componentes de processo pericial. Então é outra forma de também você se aproximar. Só lembrar a todos... As gravações estarão disponíveis daqui a uns 10 dias no site, então vocês podem acessar, né, e divulgar. Os certificados serão emitidos online, então o nome que vocês colocaram na inscrição é o nome que vocês vão digitar depois de preencher uma avaliação. Por favor, preencham. A partir de terça, quarta-feira, vocês já vão conseguir. Então, o Ângelo está dizendo que a gente vai enviar um e-mail para todo mundo avisando quando estiver liberado. Eu estou falando também aqui porque tem o pessoal que está acompanhando online, quem acompanha online nas sedes, nas outras cidades, ou em instituições que de alguma forma fizeram essa parceria aí de liberar local para assistir em conjunto e mandaram lista de presença para a gente, também vão ter direito ao certificado. Tá ok? Muito obrigada, bom final de semana. Final de semana, né? Boa viagem.